Para quem não me conhece, eu sou a Thaís Sanches Cardoso e trabalho na Fundação Bernard Banlier junto com a Cláudia Vidigal, que hoje não está aqui presente, mas vou aqui trazer uma fala que ela também compartilhou comigo, assim, para dar boas-vindas a todos vocês. A gente aqui da Fundação Bernard Banlier, a gente está muito feliz de ver essa cidade se integrando aqui na Rede Urbana 95, abraçando essa agenda da primeira infância, cada uma da sua maneira, cada uma com suas prioridades. Isso que é muito bonito, né? Ver que a gente tem cidades espalhadas pelo Brasil todo, com diferentes prioridades, e saber que a gente pode apoiá-las a partir do que vocês nos trazem, né? E a partir do que a gente juntos pode ir identificando como prioridade, como oportunidade. Então, para nós da Banlier, assim, é um prazer imenso estar com vocês aqui, e a gente espera que não só esse encontro, mas essa jornada que a gente está juntos, que seja assim de muito aprendizado, que a gente possa realmente contribuir com essa inclusão aí da agenda da primeira infância em cada um dos municípios. Então, quero compartilhar também que para o comecinho do ano que vem, nós estamos organizando um grande encontro presencial com as 24 cidades Urbana 95. Então, as cidades que se iniciaram lá em 2019, que a gente tem 3 cidades, né? São Paulo, Recife e Boa Vista, que se juntaram lá no comecinho, quando a gente estava trazendo a Urbana 95 para o Brasil. No ano passado, a gente teve 10 cidades que se juntaram à rede, e agora vocês chegaram, essas 11 cidades, que a gente está assim, com muito orgulho, muito felizes para fazer essa integração de todas as cidades, e a gente construiu essa grande rede Urbana 95. Então, já trago isso aqui para vocês, que a gente quer cada vez mais fortalecer essa rede, essa troca entre as cidades. Então, que esse webinar de hoje seja mais um momento de aprendizagem. E é isso, gente. Um bom encontro para todos. Passo aqui a palavra para a Isabela. E obrigada pela presença de vocês. Acho que vale a pena se apresentar no chat também, para a gente saber quais cidades estão aqui e a gente começar a identificar, né, o nome com a cidade. É isso, gente. Um bom encontro para todos nós. Oi, gente. Bom dia. Acredito que todos vocês aqui já me conhecem, mas caso tenha alguém que esteja chegando pela primeira vez, meu nome é Isabela Gregory, eu coordeno a iniciativa Urbana 95 aqui no CECIP, que é o Centro de Criação de Imagem Popular, uma organização do terceiro setor que atua há mais de 30 anos fortalecendo a democracia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fica à vontade para compartilhar com a gente aí suas dúvidas, sugestões, comentários. Nas nossas reuniões e oficinas, a gente tem tido momentos muito dialógicos, de muita troca, de muita conversa. Hoje não vai ser diferente, então eu queria pedir para quem puder deixar a sua câmera aberta, mas a nossa troca verbal vai acontecer por meio do bate-papo. Então, por favor, também manter os microfones fechados. E antes da gente entrar especificamente no tema desse webinar, eu queria dividir com vocês um pouquinho do que vem acontecendo nas cidades. Marieta, se você puder compartilhar a tela, colocar aí o nosso tabuleiro, por favor. Bom, a gente começou, né, em agosto. A gente começou nesse quadradinho branquinho que vocês estão vendo aí, com o webinar de boas-vindas. E aí depois a gente passou pelas trilhas formativas, os eventos de agosto e setembro, as reuniões iniciais com cada cidade, a formação dos comitês, e hoje a gente está nesse segundo webinar temático. Todas as cidades estão mobilizadas, algumas com suas ideias de ação ainda bem no plano das ideias, outras já começaram a passar para o papel e outras já começaram a caminhar. Pode passar, por favor, Má. Nesse painel que vocês estão vendo aí, nós trouxemos um resumo das ações que estão começando a se desenhar com algumas cidades. Então, tem cidade trabalhando a primeira infância no plano diretor, pensando praças e parques com a lente da primeira infância, participação infantil, os entornos escolares, os planos de bairro, que são os BAPs, os bairros amigáveis à primeira infância. Tem um grupo de publicações muito interessante lá no site da Urbana 95, quem não conhece ainda, sugiro que acesse, porque é muito bom. Tem cidades pensando projetos de apoio à gestante, programas de apoio à gestante puérperas, tem um grupo grande de cidades trabalhando no eixo de formações para a equipe técnica e também um outro grupo grande de cidades trabalhando com a família acolhedora. E um grupo de 4 cidades que começou a trabalhar agora
com o tema dos dados lá com o ITGS, que é o Instituto de Tecnologias Geossociais, pensando a carta de serviços e os alertas para a primeira infância. Pode passar, por favor, Marco. E algumas cidades já alcançaram algumas conquistas nesse nosso jogo, nesse nosso tabuleiro, né? Então, a gente tem Alcinópolis, que está pensando aí um projeto de uma praça para a primeira infância e fez a participação das crianças e da comunidade local, né? Fez uma escuta. A gente tem Benevides, que incluiu a participação das crianças no plano de mobilidade, que já estava numa fase lá avançada, né, de audiências, e conseguiu trazer as crianças e as famílias para essa escuta. Mais recentemente fez aí um processo, fez aí um evento, né, onde as crianças puderam experimentar o exercício de cidadania ali, sendo prefeitos, prefeitas mirim, secretários. Em Teresina, a gente teve uma hackathon sobre mobilidade, dados de transporte, primeira infância e urbanismo tático. Esse que vocês estão vendo aí na tela é o projeto vencedor, então a gente vai ter ele implementado até outubro. A gente tem um boletim onde essas informações estão reunidas, não sei se vocês todos estão recebendo, a gente tem encaminhado ele todo mês, então se tiver alguém que não está recebendo, pode colocar aqui no bate-papo o e-mail que a gente inclui, tá? E para quem está chegando aí, se apresenta aí no bate-papo, coloca o seu nome, a cidade, o cargo e o e-mail, por favor, para a gente se comunicar. Pode passar, Má, por favor. Bom, então na linha de ação do PMPI, né, todas as cidades já formaram os seus comitês, algumas ainda estão publicando decreto, outras já têm decreto publicado, mas de forma geral todas já têm os seus comitês. A gente tem 7 cidades que já passaram pelas primeiras oficinas para a construção do Plano Municipal pela Primeira Infância e tiveram ali a oportunidade de ouvir e trocar um pouco sobre o que é a política pública baseada em dados, o que significa basear em evidências, para que acolher os dados e o que fazer com eles, qual a diferença entre diagnóstico, monitoramento e como tudo isso ajuda a gente na tomada de decisão na hora de formular as políticas públicas. E agora a gente tem um grupo de 7 cidades que estão, esse grupo, né, de 7 cidades que estão trabalhando nos seus diagnósticos. Então, hoje a gente vai enfocar no diagnóstico situacional da primeira infância. O nosso objetivo é que as experiências que a gente vai apresentar possam ajudá-los nesse processo de leitura dos dados que vocês já estão levantando. Então, a gente está aqui hoje com a Paloma Lima, que é especialista em dados da Rede Nossa São Paulo e vai trazer para a gente a experiência do mapa da desigualdade da primeira infância de São Paulo. A Karina Tolara, coordenadora de política da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância da cidade de São Paulo, que vai falar um pouquinho sobre o processo de diagnóstico territorial da primeira infância no processo de elaboração do PMPI da cidade. E, por último, mas muitíssimo importante e inspirador, a gente vai ouvir o Carlos Romualdo, que é o gerente de estratégia do Trevo de 4 Folhas, que vai contar experiências do programa Koala, que é um programa de atenção à redução da mortalidade materna infantil em Sobral, que é uma das nossas cidades. Então, a ideia é que essas experiências possam inspirar vocês a olhar para a gestão dos dados nos seus municípios e com o apoio delas que vem mostrando para a gente os acertos e tudo que vem dando muito certo. Então, vamos começar? Passo agora, então, para a Paloma. Bom dia. Não sei se todo mundo me ouve bem. Se tiver algum problema com áudio, eu peço que vocês me avisem. Bom dia, assim como a Isabela acabou de me apresentar, eu sou a Paloma Lima. Eu atuo no Instituto Cidades Sustentáveis, né, que também é um dos parceiros da Urban 95, e estou alocada na Rede Nossa São Paulo. Então, tenho foco aí na cidade de São Paulo. Como a Isabela me apresentou, né, eu trabalho na área de monitoramento, né, e avaliação, tenho uma experiência com gestão da informação e dados. Então, estou muito voltada aí para esse mundo da gestão da informação, dos dados, como que a gente traz as políticas públicas baseadas em evidências para trazer dados úteis, né? Eu acho que esse é um grande ponto, né? Como que a gente traz um arcabouço gigante de dados para que a gente traga dados úteis, para que a gente olhe para a primeira infância, né? E para temáticas que são prioritárias para o município. Então, eu vou falar de indicadores de primeira infância, né, que é um dos braços aí para a gente fazer o monitoramento, o diagnóstico, né, o indicador
falar em indicador é muito estratégico para a gente pautar evidências, assim, sobretudo nas políticas públicas, e trazendo essa experiência que foi o mapa da desigualdade da primeira infância em São Paulo, né? Então, como que a gente alinha tantos conceitos que são diferentes para falar de desigualdade, para falar de primeira infância e para falar de território, usando, né, esse conceito maior que é políticas públicas baseado em evidências. Então, apresentando rapidamente, né, a Rede Nossa São Paulo, ela é uma organização da sociedade civil, né? Então, é um movimento que nasceu primeiro que o Instituto, depois é alocado ao Instituto, porque está focalizado em São Paulo. Uma das nossas, né, a nossa principal missão é mobilizar os diversos segmentos da sociedade, pautar uma agenda que vise uma São Paulo mais justa, mais democrática e sustentável, né? Então, todo esse braço aí na desigualdade, né, em redução das desigualdades. E para isso a gente produz uma série de conteúdos, né, o fortalecimento de debates, produção de conhecimento, não só de conhecimentos mais duros, né, temáticos, mas da própria cidade, né, como que a população também sabe o que acontece na cidade, o que é prioritário no seu território, né, como que argumenta utilizando esses dados para isso. Pode passar, por favor? Então, como, né, já entrando aqui na temática, como que os indicadores, né, eles contribuem para identificar as prioridades, né? Então, qual que é o papel dos indicadores nesse sentido? Pode passar, por favor. Bom, antes de, né, antes de entrar direto nos indicadores, acho que é importante trazer um pouco esse conceito do monitoramento, né? Qual que é o papel do monitoramento, então, nesse sentido? Por que que ele está conectado nos indicadores, né? Por que que eles andam juntos? Porque são braços conectados. Primeiro porque a gente está falando de múltiplas desigualdades, né? Então, quando a gente avança nesse conceito de desigualdade, a gente não fala mais de desigualdade de renda somente, né? Essa é uma das variáveis, uma das camadas para a gente falar de desigualdade, mas se a gente quer levar a sério, né, o conceito de desigualdade, a gente precisa ampliar as multiplicidades, né? Então, olhar para como as ofertas de serviços, as ofertas de bens, né, a infraestrutura do território, né, para algumas populações, como que isso chega, né, se é que chega para algumas populações e para alguns territórios, né? Então, falar de desigualdade é levar a sério que essa desigualdade ela vai se estender em uma série de camadas, né, em uma série de variáveis. E o monitoramento, ele é uma ferramenta essencial para acompanhar periodicamente se essas ofertas, se esses serviços, se essas políticas públicas, elas têm de fato incluído esses territórios vulneráveis, né? Então, é uma maneira do gestor, da gestora pública, acompanhar o quanto que cada cidade está avançando nessa redução da desigualdade, está avançando em pautar a primeira infância, em trazer temáticas que são prioritárias para a gestão. Então, o papel do monitoramento não é somente um olhar, né, de regular de acompanhamento de tarefas, né, se aquilo que foi planejado foi entregue, mas é também um olhar estratégico, né? Então, como que a gente olha de uma forma mais ampla para o monitoramento, com um olhar estratégico que contribui também na avaliação, né? Que contribui para as decisões, para a tomada de decisão do gestor público, para indicar, de fato, né, o que deve ser prioritário na alocação dos recursos. A gente sabe que os investimentos públicos, eles são escassos, né? Eles são limitados, e para que sejam feitas as escolhas de Sofia, né, que a gente brinca na gestão pública, é necessário que se tenha muito conhecimento do que a gente está pautando, né, da temática, do que é prioritário naquela temática, naquele território, né, a gente tem uma diversidade das diversas infâncias, nos diversos territórios, então é importante trazer essas especificidades para as escolhas do gestor, né, para a tomada de decisão, para que a gente avance, né, não vai ser uma decisão única, um modelo padrão que vai resolver, que vai avançar em todos os problemas, né, as questões, elas são múltiplas, então é por isso que é importante a gente trazer esse papel do monitoramento a cada tomada de decisão, né, e como ser estratégico, como ser assertivo nessas decisões, para que a gente otimize mesmo os recursos públicos, as ações, os esforços do poder público, que a gente sabe que para mudar, né, um ponto, você move
montanhas, então é super importante que tenha esse alinhamento aí dentro da gestão. Pode passar, por favor. Bom, e aí já entrando nos indicadores, né, qual que é esse papel? Então, por que eu estou trazendo indicadores, né, por que falar de indicadores para o monitoramento? Bom, primeiro, né, a gente está falando geralmente de indicadores sociais, né, então quando a gente está pautando temáticas sociais como a primeira infância, por exemplo, ou como desigualdade, enfim, diversas outras, a gente está falando de indicadores sociais, né, que é uma forma, né, é uma métrica, uma medida de mensurar um conceito abstrato, né, então como que a gente qualifica, como que a gente torna objetivo conceitos que são difíceis, né, e que são abstratos, para que, de fato, se avance nessa tomada de decisão, para que se chegue no nível da ação, né, que é o que diretamente vai ser implementado no território, que é o que diretamente vai influenciar na vida dessas famílias, dessas crianças. Então, né, trazendo um exemplo mais simples, né, da gente entender, indicar de uma forma genérica que os recursos públicos devem ser priorizados aos mais pobres, aos mais vulneráveis, é um conceito, né, bastante enraizado, né, a gente tem avançado nesse conceito na nossa sociedade, mas é bastante abstrato, né, como que eu materializo isso de fato, como que isso de fato chega na ação ali, né, na camada do orçamento, é muito amplo, né, podem ser de diversas formas. Agora, quando eu trago para a realidade dos indicadores, né, quando eu deixo essa camada de mensuração, eu possibilito que essas indicações sejam mais concretas, né? Quando a gente traz um indicador para a camada da realidade, a gente fala, né, por exemplo, pessoas em situação de extrema pobreza. Então, quero alocar recursos com esse perfil, com esse recorte, com esse enfoque. Então, quando a gente traz para a realidade dos indicadores, é uma forma da gente qualificar o como e para quem, né, os recursos e as ações públicas devem ser priorizados, devem ser alocados, né? Pode passar para o próximo, por favor. Bom, e aí trazendo rapidamente, né, a relevância do território, pode passar para o próximo. Então, por que território importa, né? Acho que isso é um conceito importante da gente trazer aqui ao falar de primeira infância, né? Olhar para a diversidade dos territórios é uma forma também de entender quais são as principais demandas daquela localidade, né? Quais são as suas vulnerabilidades e também olhar para as suas potencialidades, né? Como que a gente usa isso também a favor das políticas públicas, e é uma forma de focalizar na primeira infância, né? Então, trazer esses conceitos juntos, né? Olhar tanto a vulnerabilidade do território e verificar, né? E acompanhar quais são as diversidades, né? As diversas infâncias, né? Que é um conceito utilizado também para alocar os recursos, né, para olhar para os dados, para desenhar políticas públicas, é uma forma essencial para a gente avançar nesse olhar para dados, né, e alocar recursos com foco na redução das desigualdades, né. Bom, então, agora contando rapidamente a questão do mapa, né, a nossa experiência, como que a gente caminhou. Então, o mapa da desigualdade da primeira infância, ele pode ser uma ferramenta de monitoramento, né, e claro que tem diversas outras, né, tem diversas possibilidades, depende muito do foco que vai ser utilizado. Pode passar, por favor. O mapa da primeira infância, ele foi lançado em 2017, né, e ele é um instrumento de monitoramento que olha para os 96 distritos da cidade de São Paulo. Então, ele vai olhar, né, de uma forma a identificar qual que é o melhor e qual que é o pior distrito, né, em determinado indicador, como uma forma de indicar mesmo para o gestor, mas também para a sociedade, o que deve ser prioritário ali naquela região, o que deve ser visto, né, com mais afinco na alocação dos recursos. Então, ele usa fontes de dados públicos, né, e é um importante instrumento para a gestão pública, porque identifica, de fato, essas prioridades, né, o que deve ser priorizado nos distritos. Bom, pode passar para o próximo, por favor. Essa é a metodologia, né, quem quiser dar uma olhada, se aprofundar no site, está disponível, né, a sistematização dos indicadores, a coleta dos dados, dos cálculos, e aí a gente tem um momento de análise, né, de ranqueamento, até para facilitar
um pouco a leitura, né, o que a gente extrai disso, então são algumas formas de análise, pode passar também. Então, essa é a cara do mapa, né? Eu trouxe só alguns indicadores para a gente dar uma olhada, né? O total desse mapa foram 26 indicadores. Esse é um indicador de vulnerabilidade social, é um indicador bem amplo, que pode ser utilizado para diversas pautas. Então, olhar para a vulnerabilidade social do território, né, com foco na primeira infância, é um caminho muito útil para a alocação de recursos, né? E muitas vezes esse é um indicador que indexa uma série de outras temáticas dentro dele, então é super interessante. Bom, eu vou só explicar esse, e aí os outros eu passo, só para a gente também não estourar o tempo. Então, esse indicador em cima, né, no melhor valor é o distrito que tem a melhor posição, a melhor colocação, e no pior valor é o distrito que tem a pior posição, né, que é o mais vulnerável. Nesse caso é o distrito de Bom Retiro, né, aí a gente traz a média da cidade até para fazer uma comparação do quanto isso está distante, do quanto não está. E esse embaixo, né, em amarelo, é o desigualtômetro, né? Quantas vezes o distrito de Bom Retiro é pior do que os distritos melhores. Então, essa é uma forma de analisar a desigualdade, né, e de trazer essa priorização para os territórios. Bom, acho que pode passar para o final, só para eu concluir, porque os indicadores, são, né, a lógica é bem parecida, né? Eu trouxe de pré-natal insuficiente, de tempo de atendimento para vaga em creche, né, olhando para a educação, pode passar, e esse de ruas de lazer, né, que tem um foco aí, né, na questão urbana, que pode ser super interessante. Bom, pode passar por o último, né, só para concluir, né, que, né, como conclusões gerais, né, a importância de olhar para as múltiplas desigualdades também nas ofertas de serviços e políticas públicas, né, e frisar, né, acompanhar se e como elas chegam a determinados territórios, a determinados públicos, é excepcional para que a gente avance no olhar para dados e primeira infância. Quando a gente tem bons instrumentos de monitoramento, a gente pode entendê-los como uma fotografia de uma realidade social, né? Então, você tira uma foto de como está e tirar uma outra foto daqui a um tempo é uma forma da gente acompanhar se isso está melhorando ou piorando. E essa contribuição do monitoramento, não só como uma tarefa regular, né, de cara crachá, de ver o que eu planejei e se está caminhando ou não, mas também de entender se essas ações estão caminhando, né, de ter um papel estratégico, de saber o porquê que não está caminhando, né, de entrar um pouco mais no monitoramento, é essencial para que se avance, de fato, na redução das desigualdades, né, e na focalização de temas que são prioritários, como o da primeira infância. E aí, por fim, só para fechar, né, essa importância dos municípios e de todo mundo de caminhar junto com a sociedade civil, né, e com outros atores que também pautam temáticas que são de interesse para a gestão pública, que têm um conhecimento acumulado, um arcabouço acumulado. Muitas vezes é essencial para que a gestão pública também traga para o seu olhar coisas que não estão enxergando. Então, é super importante também trazer esses outros atores nesse momento aí do olhar para os dados, né, das evidências. Bom, gente, é isso. Desculpa se eu estourei o tempo. Depois a gente pode conversar mais, ter perguntas, mas era isso que eu queria apresentar agora. Obrigada, gente. Um bom dia. Obrigada, Paloma. Imagina, o tempo é sempre curto, né? Para o tanto de coisa que a gente precisa falar. Obrigada. Passo agora, então, para a Karina. Karina, está por aí? Olá, estou por aqui, sim. Bom dia a todos, bom dia a todas. Um grande prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar a experiência de São Paulo, do nosso diagnóstico territorial da primeira infância. Eu sou a Karina, eu trabalho na Secretaria de Governo da Prefeitura de São Paulo. Lá nós temos o núcleo da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância, onde atualmente eu estou como coordenadora. Então, vamos lá, eu vou contar um pouco para vocês sobre a nossa experiência, do que a gente chama de o diagnóstico territorial da primeira infância no município de São Paulo. Pode avançar, por favor. O diagnóstico, ele a gente
iniciou o diagnóstico com a elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância em 2018, muito inspirado, né, no mapa da desigualdade que foi apresentado agora, né, eu acho que foi muito importante essa iniciativa da Rede Nossa São Paulo, e foi uma grande inspiração para nós, né, no momento de elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância no município. Então, nós fizemos o nosso primeiro diagnóstico em 2018, com o objetivo de subsidiar a elaboração do nosso PMPI, muito na perspectiva, né, do que a Paloma já colocou, da gente elaborar uma política que seja realmente baseada em dados, né, baseada em evidências. Então, para nós era importante naquele momento a gente obter uma fotografia das condições das crianças de 0 a 6 anos na cidade de São Paulo, a gente conseguir enxergar essa imagem, né, no município como um todo. E, bom, São Paulo, né, é uma cidade muito marcada pelas desigualdades que se refletem muito no território, como a Paloma já bem colocou. Então, para nós era muito importante a gente conseguir identificar quais são os territórios que são mais vulneráveis para a primeira infância, né? O nosso plano, ele tem a diretriz de atender prioritariamente famílias e crianças em situação de vulnerabilidade, e combater a desigualdade na cidade. Então, era muito importante para nós, desde o princípio, desde da elaboração do plano, né, do que seriam as nossas metas, as nossas estratégias, a gente ter essa fotografia para a gente conseguir elaborar um plano que atendesse essa realidade. E, ao mesmo tempo, esse diagnóstico, ele registrava também um ponto de partida, né, essa fotografia de partida, né, o que a gente chama de uma linha de base, para a gente poder fazer, ao longo do tempo, né, ao longo dos anos da implementação do plano, esse acompanhamento. Desculpem. O nosso plano municipal, né, ele tem um horizonte temporal até 2030, né, alinhado aos ODS, e ele prevê todo um ciclo, né, de planejamento, monitoramento e avaliação. E aí, esse diagnóstico, então, ele acabou tendo esse papel importante também de ser a referência, né, do início, do marco inicial, a nossa linha de base. Pode passar, por favor. Então, nesse primeiro momento, em 2018, para o plano municipal, para a elaboração do PMPI, nós elegemos alguns indicadores, né, eles foram selecionados pela nossa comissão técnica da primeira infância, né, que é composta por 6 secretarias, a Secretaria de Governo, Saúde, Educação, Assistência, Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Cidadania e Inovação e Tecnologia, e nós elegemos, nesse primeiro momento, os seguintes indicadores, né, número de crianças de 0 a 6, em cada um dos 96 distritos da cidade, né, então todos esses indicadores foram levantados para cada um dos distritos da cidade, número de crianças de 0 a 6 que são beneficiárias do Bolsa Família, né, então isso como um indicador de vulnerabilidade da família, número de crianças de 0 a 5 abrigadas em serviços de acolhimento para crianças e adolescentes na cidade, a demanda por creche, né, a gente tem aqui na cidade de São Paulo, assim como em outras cidades também, a questão, né, de fila na creche, né, no ano passado a gente conseguiu, pela primeira vez, chegar praticamente à fila zero, mas é um problema recorrente, né. Matrículas em creche na rede municipal, a gente também queria dar uma olhada, né, como que estão as matrículas distribuídas pelo território, matrículas em pré-escola também, coeficiente de mortalidade infantil, o percentual de nascidos vivos cujas mães tiveram pelo menos 7 consultas de pré-natal, e o número de nascidos vivos de mães adolescentes, né? A gravidez na adolescência também é um tema que, para nós, é muito, muito importante, que a gente trabalha bastante aqui no município. Pode passar, por favor.
Bom, aqui eu trouxe só para vocês verem, né, a cara aqui do nosso mapa, dos indicadores aqui, né, o número de crianças de 0 a 6 anos na cidade, aqui nos diferentes distritos, né, os distritos em vermelho sendo os que concentram mais crianças e os em verde os que concentram menos crianças. Então, para cada um desses indicadores, nós temos no nosso plano municipal um mapa, que é esse mapa aqui, e aí no próximo slide, por favor, isso, nós temos a tabela que acompanha o mapa, né? Aqui é só um recorte da tabela, mas nós temos aqui a indicação para cada um dos distritos, né, do número que deu a origem ao mapa na imagem anterior. Então, no nosso plano municipal, né, nós temos um capítulo de introdução, que fala das diretrizes do plano como um todo, a metodologia de como o plano foi elaborado, né, nós tivemos várias fases participativas, tal, e depois nós temos o diagnóstico, e aí o diagnóstico apresenta isso, sempre um mapa, a tabela com os valores e uma análise né, desse mapa e desses valores. Pode avançar, por favor. Bom, e a partir, então, desse diagnóstico e da elaboração do PMPI, nós passamos para a próxima fase, que foi a fase de planejar a implementação. Então, o nosso PMPI, ele prevê que cada gestão, cada novo mandato que assuma a prefeitura, ele tem que elaborar um plano de ação, né, para os seus 4 anos de mandato. Então, como nós estávamos iniciando 2019, nós fizemos um plano de ação para os 2 anos que ainda tínhamos de gestão. Então, nós elaboramos esse plano, e aí, a partir do nosso diagnóstico territorial, nós pensamos, puxa, a gente tem 96 distritos na cidade, a gente tem claramente alguns distritos, né, que se destacam e que se repetem com vários indicadores, né, com os piores índices nos indicadores. Então, o que o comitê decidiu? Selecionar os 10 distritos que apresentavam os piores indicadores, né, a partir daquela cesta de indicadores, e aí nós agregamos mais alguns outros indicadores, né, a gente foi evoluindo, digamos assim, o nosso diagnóstico, e aí a gente identificou o que a gente chama de os 10 distritos prioritários da primeira infância no município de São Paulo, né? E aí depois a gente incluiu isso na revisão do programa de metas da cidade de São Paulo. Então, a gente passou a priorizar esses 10 distritos a partir desse diagnóstico que nós fizemos. E aí, a priorização, o que isso significa na prática? Significa que a gente passou a olhar esses 10 distritos de forma com maior atenção e focar algumas ações, né, específicas de primeira infância nesses 10 distritos. Então, por exemplo, o programa Territórios Educadores, né, que é um programa inspirado em Urban 95, a gente passou a elaborar ele para esses 10 distritos num primeiro momento. A gente passou a analisar questão de estratégia de saúde da família, quantidade de equipes, a necessidade de ampliação de equipes de estratégia de saúde nesses territórios. Então, o que a Paloma também falou, né, a questão dos serviços. Então, nesses 10 distritos, pode avançar, por favor, no slide, acho que fica mais claro no próximo. Isso. Aqui, então, eu sei, meu tempo está acabando, desculpem, eu vou ser breve. Mas só para mostrar para vocês, esses são a identificação desses 10 distritos, e por mais que, assim, a cidade de São Paulo tem 96 distritos, né, 10 parece muito pouco diante dos 96, mas esses 10 distritos, só eles concentram quase 30% de todas as crianças da cidade de São Paulo, de 0 a 6 anos, que são beneficiadas do programa Bolsa Família, né? Então, assim, 1/3 das crianças em situação de vulnerabilidade no município, elas estão morando nesses distritos, né? Então, pode avançar, por favor, mais um. E aí, só queria falar para vocês, então, que a gente teve agora, né, justo esse ano, um segundo diagnóstico, né, a gente encerrou o nosso primeiro ciclo de implementação,
a gente fez um balanço do nosso primeiro ciclo de implementação, no qual a gente teve a oportunidade, né, de fazer um segundo diagnóstico, de olhar para esses mesmos indicadores, né, ver os avanços que a gente teve, e a gente teve avanço em todos os indicadores, né, muito no sentido do que a Paloma falou, a gente fazer esse monitoramento, esse acompanhamento, de vendo a evolução desses indicadores, e da gente ir dirigindo as nossas decisões, né, as nossas políticas, a partir desses dados mesmo, né, a partir de evidências. Então, esse segundo diagnóstico, ele teve um papel um pouco diferente do primeiro diagnóstico, que era mais, assim, a gente realmente monitorar os indicadores, né, depois de 2 anos da implementação do PMTI, obtendo uma nova fotografia, né, das condições da primeira infância nos distritos, e subsidiar a elaboração do nosso novo plano de ação, né, que a gente está finalizando agora, então, que é o plano de ação para 2021 e 2024. E aí a gente também tomou a decisão de ampliar de 10 a 15 o número de distritos prioritários para a primeira infância. Pode passar, por favor, para o próximo. E aí eu já finalizo aqui. Então, a gente agregou aqueles mesmos indicadores, né, do primeiro diagnóstico, a gente agregou mais 3 novos, né, que vieram muito dos balanços que a gente fez. Então, a gente agregou a questão, o aspecto de raça e cor, que era algo que a gente sentia que estava fazendo muita falta no nosso diagnóstico. Então, a gente agregou a questão da gravidez na adolescência por raça e cor. Então, a gente tem um mapa onde a gente visualiza a comparação, né, de mães adolescentes grávidas brancas e mães adolescentes grávidas negras na cidade, essa distribuição, né, e a gente vê claramente, assim, uma diferença impressionante. A gente agregou também, né, o número de pessoas negras, então, vê a distribuição disso no município também, e, por último, que a gente achou bastante importante, né, no contexto que a gente está, a gente incluiu um indicador sobre mortes por Covid, né, que também aqui na cidade de São Paulo é muito, muito clara, né, essa desigualdade de mortes por Covid nos territórios. Então, a gente achou importante agregar isso no nosso novo diagnóstico, que está saindo do forno, né, depois a gente pode até compartilhar com vocês o link. Pode passar? Correndo, gente. Isso, e aí, por último, só queria colocar um pouquinho, assim, né, o que é essa utilização de dados, né, na elaboração de plano, na implementação de plano, quais são as principais oportunidades e desafios, né, que isso traz. Então, acho que, em primeira oportunidade, né, de se criar essa cultura do ciclo de planejamento, monitoramento e avaliação, né, dentro da política pública, acho que isso fomenta muito, é muito importante, de fazer as políticas públicas baseadas em evidência, como a Paloma já bem colocou, e a gente poder disponibilizar esse diagnóstico para todos os profissionais da prefeitura, da rede, né? Então, a gente teve muito interesse dos profissionais que estão na ponta, que estão nos territórios, em usar esse diagnóstico como instrumento de trabalho para eles também, né? Então, isso são pontos que eu queria destacar, assim, que foram muito positivos nesse trabalho nosso, né, de usar o diagnóstico e usar esses dados, indicadores. E depois alguns desafios, né, que é a questão da disponibilidade dos dados, né, algumas secretarias têm dados muito bem organizados, já fazem acompanhamento de indicadores, como, por exemplo, a Secretaria de Saúde, né, porque tem toda uma cultura, já outras secretarias, né, é mais difícil, não conseguem organizar dados tão bem, então, né, eu acho que é um desafio geral no setor público, essa questão, né, de dados, e a gente tem enfrentado isso aqui também. Aí depois também uma falta de expertise das equipes em lidar com esses dados, né, conseguir montar esses mapas, a gente precisou de ajuda externa para conseguir fazer isso, né? Depois a gente comprou um software para a Secretaria de Assistência Social, porque lá eles têm pessoas que sabem lidar com os dados, então a gente comprou um software, disponibilizou para eles fazerem isso para a gente, então isso também é um desafio. E depois a questão de comunicar, né? Comunicar esses dados, comunicar esses indicadores de forma que eles estejam numa linguagem acessível a todos, que sejam compreensíveis.
isso também é um desafio. Bom, gente, é isso. Pode avançar, por favor. Foi breve, tive que fazer um pouco correndo, mas queria, assim, me colocar à disposição. Quem tiver mais interesse para me contatar, a gente pode, né, conversar com outros municípios, estamos super à disposição. Na verdade, é uma coisa bem simples o que a gente faz, não é nada, nenhum bicho de sete cabeças. Acho que é um trabalho que todo mundo pode tranquilamente fazer, e acho que ajuda muito, e a gente vai avançando muito, né? Com o tempo a gente vai sofisticando, vai melhorando os indicadores, vai criando essa cultura, né? Eu acho que isso que é muito importante. Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade, espero ter contribuído aí com todos. Obrigada, Karina. Tem alguns comentários para vocês, Karina e Paloma, aqui no bate-papo. Não sei se vocês já viram. Nós vamos compartilhar, sim, as apresentações, Francisca. E, gente, quem tiver perguntas e quiser fazer para a Paloma, para a Karina, aproveitem que elas estão aqui. A gente vai ter um tempinho daqui a pouco para responder. Tá? Eu sei que aí vocês, a maioria dos municípios está nesse momento aí de levantar dados, de pensar o diagnóstico para o Plano Municipal pela Primeira Infância, então aproveitem. Vou passar agora, então, a palavra para o Romualdo. Romualdo? Olá, bom dia, tudo bem? Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz em poder compartilhar mais um projeto. Eu acho que vocês vão também, assim como eu, ficar apaixonadinhos, porque nós vamos falar de algumas criancinhas recém-nascidos e prematuros, coisinhas lindas que a gente gosta de ver, e graças a Deus estamos salvando ainda mais a vida dessas criancinhas, dessas famílias também, né? Então, agradeço mais uma vez o convite por estar aqui com vocês, compartilhando esse projeto. A Rafa, que tem tido muita paciência comigo nesses dias, está me ajudando muito para preparar essa apresentação e tudo mais, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês a apresentação. Só compartilhem comigo se vocês conseguem visualizar, se está tudo ok. Ok? Sim. Ótimo, então. Então, vamos lá iniciar, porque o tempo é curto e foi um sofrimento, né, Rafa? A gente conseguir esse tempinho aqui para a gente poder apresentar nossos projetos, tá? Então, esse aqui, pessoal, é o projeto Koala, tá? Eu sou Carlos Romualdo e atualmente estou gerenciando a Estratégia Trevo de 4 Folhas aqui em Sobral. A Estratégia Trevo de 4 Folhas, ela é uma estratégia de saúde materno-infantil do município, né? Até então exclusiva do município de Sobral. E dentro da Estratégia Trevo de 4 Folhas, nós temos alguns projetos, né? Alguns projetos que foram criados justamente para nós potencializarmos o cuidado na saúde materno-infantil, objetivando também a redução da mortalidade materna e infantil no município. E um desses projetos que nós temos é o projeto Koala, né? O projeto Koala, que é um dos nossos projetos onde nós vamos, onde foi detectado, primeiramente, né, como ele surgiu, uma elevada taxa de mortalidade de recém-nascidos que permaneciam internados na UTI neonatal. Então, dessa forma, né, foi avaliado que os problemas após alta, eles resultavam em óbito. E não existia um protocolo de segmento do recém-nascido prematuro ou com restrição do crescimento intraútero após alta. Então, após esse diagnóstico, essa avaliação do município, né, pelos especialistas, foi percebido que justamente precisava-se ter alguma coisa, algo que voltasse para esse cuidado, né? Então, o projeto Koala, ele consiste no atendimento domiciliar do recém-nascido prematuro e com crescimento intraútero restrito após a alta hospitalar, tendo como objetivo implantar a alta hospitalar precoce e o segmento domiciliar dos recém-nascidos prematuros ou com restrição do crescimento intrauterino, visando reduzir a mortalidade desses recém-nascidos. Então, ou seja, o nosso objetivo maior é potencializarmos esse cuidado ao recém-nascido, retirando ele do âmbito hospitalar e trazendo ele para o âmbito domiciliar, já que a única necessidade dele, daquele recém-nascido, vai ser ganhar peso, né? Então,
já que ele não vai precisar de outras demandas de cunho hospitalar, a gente entende que, dando alta, a gente vai conseguir cuidar desse recém-nascido no âmbito domiciliar e, assim, ter realmente outros cuidados, aprimorar outros cuidados no âmbito realmente do domicílio, né? Reduzindo, assim, as infecções e os riscos que esse recém-nascido está exposto no âmbito hospitalar. Então, como é que se dá a operacionalização desse cuidado no domicílio, né? O recém-nascido ele recebe alta após os seguintes critérios. O recém-nascido ele não pode ter sonda e nem venóclise, né? O peso ele deve estar ascendente, ou seja, durante todo o período de internamento que recém-nascido estiver no hospital, ele tem que estar ganhando peso, né, em todo esse processo, estar com boa sucção ao seio. Outro fator essencial e necessário é que eles tenham um ambiente familiar adequado. Para isso, antes que ele receba a alta, nós somos informados, né, o hospital entra em contato com a gente, informando que haverá a possibilidade da alta desse recém-nascido, certo? Então, após essa informação, nós já entramos em contato, nós vamos presencialmente no domicílio para ver quais as condições que aquele domicílio, se ele tem condições de receber esse recém-nascido em casa. Porque muitas vezes, a depender da vulnerabilidade social da família, a gente não pode expor a criança a outros riscos, né? Já que a gente quer que ela ganhe peso, que ela se recupere melhor, que ela ganhe realmente, que ela tenha pontos positivos na sua recuperação no âmbito domiciliar. Então, a gente entende que, se o ambiente domiciliar não estiver adequado, provavelmente a gente vai dar passos para trás, né? Então, esse ambiente domiciliar ele tem que estar adequado, mesmo que de forma simples, mas que seja um ambiente limpo, um ambiente arejado, um ambiente onde a criança consiga ter uma boa qualidade de vida, né? E antes da alta, as condições de domicílio são verificadas pela equipe do Trevo, né? Então, ou seja, isso que eu acabei de falar para vocês, eu tenho uma equipe multidisciplinar, onde nós temos enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogo e uma psicóloga, e dessa forma, o técnico de referência daquela área, seja ele algum profissional que eu acabei de citar, ele faz uma visita em âmbito domiciliar para ver as condições adequadas para essa alta e para que a família possa receber o recém-nascido. A equipe do Projeto Koala é composta por uma médica, neonatologista e pediatra, a doutora Juliana, e uma enfermeira também com especialidade na área, que é atualmente a enfermeira Carla, certo? Então, essas duas profissionais estão cuidando diretamente desse projeto. Uma dos critérios, então, não sei se não está na frente da apresentação, mas, enfim, esse cuidado da médica, ele se dá principalmente no início, no recebimento dessa criança no domicílio e também na alta, né? Sendo que todo esse processo da médica, também esse acompanhamento ocorre de forma transversal. Já a enfermeira do Projeto Koala, ela faz visita semanal, ela organiza toda a sua agenda para que semanalmente tenha uma visita dela no domicílio para ver como é que está o acompanhamento e o desenvolvimento dessa criança. Atrelado a isso, também a equipe da Estratégia de Saúde da Família, né, a equipe do posto de saúde, faz também a sua visita semanal, né, ou seja, o médico e a enfermeira da área também são responsáveis para poder fazer essa visita. Então, nós temos vários profissionais nesse acompanhamento, né, seja o Projeto Koala, com os profissionais especializados na área, fazendo o acompanhamento, seja também a equipe de saúde da família do território fazendo todo esse acompanhamento. Então, para que o recém-nascido receba a alta do Projeto Koala, ele tem que atingir um peso de 2.500 e a idade corrigida de 40 semanas. Ele só recebe alta se esses dois critérios forem atingidos, certo? Ele pode até atingir o seu peso de 2.500, mas se a idade corrigida ainda não estiver com 40 semanas, a gente ainda continua acompanhando até que os dois critérios sejam obedecidos. E o porquê do nome ser Projeto Koala, né? Porque justamente a gente orienta que o recém-nascido ele seja mantido na posição canguru. Então, sempre que a gente está
no domicílio, a gente orienta que essa posição ela seja realizada pela mãe, principalmente, né, para que o pai, para que os cuidadores, né, os responsáveis também por esse recém-nascido, orientem que fique em posição canguru, que é uma posição que dá mais proximidade entre a mãe e o bebê. Então, nós temos a avaliação do peso, da temperatura, da mamada, das eliminações e sinais de gravidade. Já quem faz isso é o agente comunitário de saúde, certo? Ou seja, ele faz essa avaliação diária do peso, principalmente, onde nós disponibilizamos, daqui a pouco nas fotos, eu vou trazer para vocês, onde vocês vão ver, nós disponibilizamos uma balança, e essa balança ela fica no domicílio com a mãe, com a família, para que haja a pesagem diária, e assim a gente consiga monitorar o ganho ou não do peso, né? E a gente consiga, que é um dos principais fatores onde a gente consegue observar o bom desenvolvimento dessa criança. As mães que não têm apoio familiar recebem a ajuda da mãe social, que é outro projeto também da estratégia Trevo de 4 Folhas. Então, como é que se dá a questão das visitas domiciliares que nós acabamos de falar também? A médica neopediatra, ela faz o acompanhamento no início e na alta. A enfermeira do Trevo faz uma visita semanal. O médico e o enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família fazem também a visita domiciliar de forma semanal. E a agente de saúde faz a visita diária para ver a questão principalmente do peso, né? E os demais itens também, como a temperatura e tudo mais, ela faz isso junto com a mãezinha também, com outras orientações. E esse acompanhamento ele se dá também durante o final de semana, também feriados e tudo mais. O agente de saúde está lá diariamente fazendo esse monitoramento do recém-nascido, certo? Aqui eu trago uma foto, justamente, essa aqui é a nossa médica neopediatra, a doutora Juliana, fazendo acompanhamento domiciliar. Aqui nós temos a enfermeira Carla também fazendo monitoramento. Esse papelzinho que ela está segurando é justamente o instrumento que a gente utiliza para poder fazer esse monitoramento do peso, da temperatura. Quando a agente de saúde vai lá, tem numa pastinha esse documento onde é anotado todas essas informações e o que nos faz avaliar o bom desenvolvimento dessa criança. Como eu falei para vocês, esse aqui nós disponibilizamos uma balança para que ela fique no domicílio e assim a mãe, junto com o agente de saúde que vai lá diariamente, possa fazer a pesagem desse recém-nascido e assim a gente ficar monitorando o peso, certo? Alguns dados que eu trago para vocês, esses dados são dos nossos acompanhamentos, né? Então, a gente tem uma crescente de acompanhamento. Em 2020, nós tivemos uma alta grande, mesmo com a pandemia, nós continuamos acompanhando os recém-nascidos, e a gente teve uma alta muito grande do número de prematuros, né, que nós iniciamos o acompanhamento. Eu, desde já, também informo a vocês que o Projeto Koala, ele acompanha todos os prematuros que recebem alta para o âmbito domiciliar, seja famílias com risco social, com baixa renda, ou também famílias que têm uma alta condição, que são bem socioeconomicamente, certo? Ou seja, o Projeto Koala ele não tem essa distinção, a gente faz todo o acompanhamento de todos os prematuros que nascem em Sobral, certo? Então, aqui vocês conseguem ver um parâmetro do nosso acompanhamento que a gente vem acompanhando. Mostro também para vocês sobre a nossa taxa de mortalidade infantil, né? Então, é uma das formas também, é um dos resultados também do Projeto Koala, onde a gente consegue perceber que, no decorrer dos anos, o nosso trabalho ele vem surtindo efeito, vem colaborando também para a taxa de mortalidade infantil, onde nós conseguimos reduzir nos últimos anos, né? Em 2020, a gente tem o dado realmente que nos entristece com o aumento novamente dessa taxa, por conta principalmente da pandemia também.
Outro dado que vem nos preocupando e que a gente percebe a importância ainda mais do projeto Koala é que um dos gráficos, um dos números que vem nos preocupando é principalmente a taxa da prematuridade em Sobral, né? É um dos números que vem aumentando no decorrer dos anos, ou seja, é algo que a gente precisa estar monitorando constantemente, que é a questão da prematuridade, ou seja, o projeto Koala se mostra ainda mais forte, mais potente, quando a gente percebe que epidemiologicamente esse número ele vem aumentando. E assim a gente tem que pensar, traçar estratégias para que a gente possa acompanhar essas criancinhas que estão nascendo prematuramente. Para quase finalizando, eu nem olhei aqui, porque a Rafa pôde me avisar do tempo, eu nem olhei se eu já estou... Rafa, tu me avisa, viu? Para eu não extrapolar. Então, para finalizar, eu estou aqui já para apresentar umas fotinhas para vocês do nosso acompanhamento, né? Então, como eu falei para vocês, a gente acompanha desde mães com vulnerabilidade social, vocês conseguem perceber lá atrás, né? Essa é uma casinha de taipa, que ocorreu no distrito, em um dos distritos aqui de Sobral. Essa senhorinha que está aqui com o símbolo do trevo bem no peito é uma mãe social, que é outro projeto também que a gente tem de acompanhamento às famílias com vulnerabilidade social e risco clínico, né? Então, essa mãezinha estava acompanhando essa mãe que estava com prematuro em casa. Opa, passei demais. Aqui é uma foto também da doutora Juliana nas suas visitas no domicílio, né, onde a gente consegue também perceber a necessidade. Doutora Juliana também no seu acompanhamento. Como eu falei para vocês, a gente faz todo o acompanhamento, seja no âmbito, seja na sede e também seja no distrito. Então, a gente faz todo esse acompanhamento das nossas criancinhas, visando esse aprimoramento e esse cuidado da saúde materno-infantil, tá? Então, eu acho que eu consegui apresentar de forma bem rápida para vocês. Esse é o nosso projeto Koala. E eu estou aqui para que vocês, posteriormente, caso tenham dúvidas, a gente esclarecer algumas coisinhas que pode ter ficado aí, e provavelmente eu não tenho informado para vocês nessa apresentação, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Romualdo. Queria agradecer também a Paloma e a Karina pelas apresentações. A gente está num processo aqui na iniciativa Urban de construção do PMPI e essas etapas de diagnóstico. Para começar, eu sou Márcia Tomazinho, na iniciativa Urban eu sou consultora de PMPI e gestão de dados, e queria, acho que num primeiro momento, antes da gente abrir para as perguntas, falar como a apresentação de vocês contribuiu para o nosso trabalho hoje, né? A gente vem com algumas etapas, já com alguns municípios mais avançados no processo nessa construção de indicadores de gestão, né, para a gente olhar para a política pública baseada em evidências. Então, cada trechinho, né, de vocês, a Paloma, quando ela traz esse olhar, né, do mapa das desigualdades, quando ela traz esse olhar ampliado, né, que quando a gente fala de desigualdades, a gente tem que olhar para as múltiplas desigualdades e como isso é importante para o processo, a importância do processo de monitoramento, né, a gente não tira só a gente não tem só aquela foto e destaca a foto e deixa ela ali paradinha. Então, esse processo da gente monitorar é extremamente importante, e monitorar não só por monitorar, né? A Paloma trouxe isso muito bem na fala dela, de monitorar com um olhar estratégico, com um olhar que contribua para a tomada de decisão, né? Por isso que é sempre muito importante a gente olhar para essa foto e ter esse olhar estratégico que a Paloma trouxe tão bem na apresentação dela, com o mapa das desigualdades, né? Além do papel dos indicadores, né, que trazem para o concreto, que mostram, que nos ajudam a olhar para essa realidade, e também, principalmente, para esse olhar de território, né? Eu acho que o mapa retrata muito isso, né? O quanto é importante avançar nesse olhar de território.
E aí, quando vem a Karina falar do diagnóstico, né, do processo na cidade de São Paulo, parece que está costuradinho ali, né, esse olhar de território, né, quando começa ali o processo de diagnóstico, e dentro do PMPI a gente tem algumas etapas, e o diagnóstico é importante, é fundamental, porque é a partir dele que a gente vai identificar ali as necessidades, e a Karina traz esse olhar estruturado também, né? Começa lá em 2018, da elaboração do PMPI, para ter uma linha de base, que é esse momento que a gente está vivendo com as cidades da iniciativa Urban Agora, de chegar até a focar ali nos 10 distritos prioritários, né? Como é importante esse olhar do território, né? Para identificar ali as necessidades de cada distrito. E também, voltando lá para a história da fotografia, né? Ela começou lá em 2018, fez o diagnóstico, a partir do diagnóstico construiu o Plano Municipal pela Primeira Infância em São Paulo, e aquela foto do diagnóstico, ela não ficou parada, como bem falou lá no começo, né, a Paloma, a Karina ressaltou também essa importância de olhar para isso, né? São Paulo agora está nessa fase de construção do diagnóstico novamente, né, de olhar para esse diagnóstico novamente, e ela traz isso muito bem na fala dela, quando ela mostra ali, né, a preocupação de olhar para os territórios. Então, primeiro eles levantaram os dados dos 96 territórios. São Paulo é uma cidade grande, tem diferenças enormes, né? E se a gente não for ter esse olhar de lupa ali, de territorializar, a gente não consegue evidenciar as diferenças e não consegue oferecer programas e serviços de acordo com essas diferenças. E aí, quando ela olha para a foto de hoje, começa nessa etapa, né, que a Karina estava colocando tão importante para a gente, que ela olha para aqueles dados, mas que ela também traz ali um novo olhar de necessidade que eles sentiram e que não estava lá em 2018, né, que é olhar para o recorte raça-cor, olhar dentro desse recorte ali para a questão da adolescência. Agradecimento a Grace, mas não religião, tá? Olhar para esse momento de pandemia que a gente tem, então, isso também tem que ser evidenciado e mapeado. E aí, como ela traz essa importância e como ela coloca a importância da gente ter, né, uma foto, que é o nosso diagnóstico, que serve para a gente evidenciar ali as necessidades e trabalhar em cima dessas necessidades, mas que não é uma coisa estática, né? É uma coisa que a gente vai ter que olhar sempre, olhar a cada momento, né? Olhar a cada tempo ali que a gente determinar. E quando a gente olhar, a gente está aberto para identificar coisas que a gente não previu no passado, ou porque aconteceram e não eram previstas, como é o caso da pandemia, ou porque, trabalhando ali no território, a gente percebeu que a gente tinha que ir mais além e que a gente não tinha ido lá no começo, né? Então, como foi importante, Karina, trazer para a gente esse olhar. E aí, falando um pouquinho do Romualdo, né, do Projeto Koala, essa experiência, né, que eu acho que retrata o que a gente fala muito nas oficinas, né, que de olhar para um problema, de evidenciar ali através de dados. Então, eles perceberam as taxas de mortalidade grandes, né, ali e que podia ser resolvido por questões simples, né? E a partir daquela evidenciação, daquela identificação daquele problema, daquela evidenciação de dados por meio dos indicadores, aqui a taxa da mortalidade, eles identificaram uma possibilidade de implementar um projeto para enfrentar aquele problema. Então, tiraram uma fotinho, identificaram que ele tinha aquele problema, que o município tinha aquele problema, e aí começaram a construir essa ação.
O Romualdo, ele fez e faz como Karina e Paloma, né? A foto não está lá estática, né? Eu acho que na fala dele, ele traz muito isso, né? Até do monitoramento constante, do olhar para a necessidade, de estar identificando sempre ali qual que é o problema, será que a gente está alcançando aquele problema que a gente pretende, né? Ele traz essa experiência super bacana e eu acho que a fala do Romualdo evidencia como é importante, né? Traz para a gente como é importante a gente trabalhar com gestão de dados e, por meio de gestão de dados, a gente implementar a política pública, que foi o que ele fez com o projeto Koala. Agora, eu queria olhar um pouquinho para... A gente tem algumas perguntas. Acho que antes das perguntas eu vou falar rapidinho, e aí eu vou pedir para as meninas me controlarem no tempo, mas eu vou falar rapidinho de alguns comentários que apareceram. Para a Paloma da Luciane de Canoas, na verdade, Paloma e Karina, obrigada pela partilha desse trabalho tão potente para pensarmos nas políticas para a primeira infância. Wesley de Cascavel falou para vocês também, meninas, que bacana ouvir o relato, né, dessa caminhada de vocês e parabéns pelas informações maravilhosas. A Marielle, para a Karina, que ela ficou curiosa em saber qual foi o sistema que a Karina tinha comentado. Marielle, inclusive, no chat, a Karina já até respondeu o sistema, que é o ARGIS. Ela fez essa, é um sistema de geolocalização. A Luciane, aí vem deixa eu só olhar aqui, para o Romualdo, né? Um trabalho super estruturado, Romualdo, é base para definir e priorizar políticas. Quem fala isso é o Madureira. O professor Rogério, de Alfenas, ele fala para você, Romualdo, que o trabalho é muito interessante, te dá parabéns pela metodologia. E parabeniza também a Karina e a Paloma. Agora eu queria chamar a atenção para algumas perguntas que estão surgindo aqui. Para a Karina. Karina, essa pergunta vem da Luciane de Canoas. Ela pergunta, né, você diz que a cada nova gestão o plano de ação deve ser realizado, mas de que forma ele está contemplado no Plano Municipal pela Primeira Infância? E a sua construção é de responsabilidade de cada secretaria? Você pode ajudar com essa resposta? Sim, claro. Bom, o nosso plano municipal ele está estruturado em 4 eixos estratégicos, e dentro desses 4 eixos a gente tem metas, né? São 33 metas para 2030, né? Lembrando que o nosso horizonte temporal é 2030, então a gente tem essas metas 2030 e depois a gente tem estratégias desenhadas para alcançar essas metas, né? Então, dentro de cada meta, a gente tem diferentes estratégias previstas para alcançar essas metas. Então, essa é a estrutura do plano. E aí, o plano prevê, né, explicitamente na introdução do plano, a necessidade, então, de cada mandato novo que assumir a Prefeitura de São Paulo, que ele tem que elaborar esse plano de ação que seja baseado, né, nos princípios, nas diretrizes e nas metas do PMPI. Então, isso está previsto ali no plano. E aí, uma das principais diretrizes do plano, do nosso plano e da nossa política, né, da primeira infância, é a intersetorialidade. Então, a ideia é que não que cada secretaria trabalhe de forma separada o seu plano, né, para a primeira infância, mas sim que isso seja trabalhado de uma forma intersetorial.
E essa questão da intersetorialidade, né, acho que todos nós aqui que trabalhamos com a política da primeira infância falamos muito, né, sobre essa tal da intersetorialidade. Não é algo natural, né, é algo que precisa ser construído, e a gente tem construído e trabalhado muito, né, investido muito nisso aqui na Prefeitura de São Paulo, principalmente por meio da estruturação de uma política de governança, estrutura de governança aqui, né? Então, a gente tem o comitê gestor da política da primeira infância, a gente tem a comissão técnica da primeira infância, né, que são instâncias intersetoriais com representantes de diversas secretarias, e a ideia é que esse plano de ação seja sempre trabalhado por meio dessas instâncias. E aí, só para contar para vocês, né, a gente teve em 2019, né, ali no primeiro ano de implementação, a gente trabalhou principalmente com a comissão técnica, que, como eu mencionei na minha apresentação, é composta por 6 secretarias, que é, né, o que a gente chama, assim, de, digamos, nosso núcleo duro, assim, da política da primeira infância, mas a gente envolve também todas as outras secretarias, né, de uma ou outra forma. E agora, nesse ano que a gente está terminando o planejamento, né, do nosso novo plano de ação 2021-2024, a gente fez um processo imenso, onde a gente envolveu 14 secretarias municipais, né, assim, praticamente todas as secretarias municipais nesse plano de ação. Foi um processo super intenso, super positivo, não foi simples, né? A gente fez, assim, várias rodadas, oficinas de construção, mas a gente conseguiu realmente fazer esse plano de ação envolvendo todas as secretarias municipais, onde a gente consegue realmente ver a contribuição que cada uma das secretarias tem e prevê ter nesses próximos 4 anos, né? Olhando para o nosso plano municipal, lá para as nossas metas 2030. Então, foi um processo muito interessante, mas é isso, é complexo, né? São muitas secretarias, muitas delas que já trabalham muito a temática da primeira infância, né? Educação, saúde e tal, mas muitas outras que onde a temática da primeira infância ainda é algo novo, né? A gente precisa trabalhar com eles para eles enxergarem como que eles conseguem contribuir, e é muito legal ver no processo, né, como essas secretarias começam a se enxergar no todo, e no papel delas na política como um todo. Então, acho que é isso. Obrigada, Karina. Agora eu tenho uma pergunta do Rodrigo Alexandre Gonçalves. Na verdade, ele fez essa pergunta para todos, então eu queria começar dando a palavra para a Paloma e depois a gente passa para os demais. O Rodrigo pergunta, né, ele fala que com os dados atualizados do IBGE, hoje temos só projeções e dados com uma população vulnerável, com variáveis que não propiciam dados fidedignos, e qualquer diagnóstico fica comprometido, mas não impossível. E aí ele pergunta, né, como driblar essas dificuldades? E aí eu queria começar ouvindo primeiro a Paloma. Bom, Romualdo, obrigada pela pergunta. De fato, né, a gente tem a defasagem do censo demográfico, né, que por conta da pandemia e também por conta de questões orçamentárias não foi realizado em 2021, né, a gente está caminhando para ser realizado em 2022 e talvez a gente tenha os dados agora em 2023 ainda. Então, de fato, a gente tem esse grande desafio aí desse gap, né, de dados. A gente está vivendo, a gente costuma falar, né, que trabalha com dados, a gente está vivendo a década do gap de dados por conta, né, da importância do censo demográfico para o país. E a gente tem alguns dados de registros administrativos, né, dos próprios ministérios, seja o próprio DataSUS, né, você citou o CAD, né, tem o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Social que está enfrentando algumas dificuldades por conta das mudanças na pasta também, mas tem iniciativas aí para continuar, né, o Censo SUAS, que é também um instrumento super importante para acompanhar a assistência social. Então, acho que, né, puxando um pouco o gancho da sua própria pergunta, acho que eu iria nesse caminho de fazer um pouco essa costura de dados
com diversos outros órgãos, né? Como que a gente usa os dados que a educação já produz, que o SUS já produz, que fundações estaduais produzem também, né? A gente tem aqui em São Paulo a Fundação SEAD, mas diversos outros estados também têm fundações de amparo à tecnologia, pesquisa, que são super importantes aí para essa continuidade dos dados e complementam, de certa forma, o censo. Então, acho que para a gente driblar um pouco, né, esse gap de dados que é bastante preocupante, né, o que vem acontecendo com o IBGE, o que vem acontecendo com a ciência como um todo, né, no país, a gente fortalecer esses instrumentos que já existem, né? Quando o município utiliza os dados, né, do censo escolar, do DataSUS, enfim, da assistência social, ele está mostrando aí para esses órgãos que esse dado é importante, que ele é utilizado, né? E quando combinar essas análises, né, fazer esses cruzamentos, muitas vezes parece simples, né, olhar um dado só da saúde, educação e da assistência, mas para algumas decisões eles são essenciais. Então, acho que eu iria para esse caminho, né, combinar diversas, o que existe de dado, né, infelizmente é o que dá para fazer, e fazer essa costura do que esses dados conseguem me trazer, né, do que falta, o que precisa ir atrás, né, o próprio município pode produzir dados, né, os dados locais são super importantes e trazem um viés aprofundado do aquele dado quer dizer. Então, acho que eu iria para esse caminho, tanto já usar o que já existe, mas fortalecer o que o município já produz, né, às vezes o município precisa de um sistema, como a Karina trouxe, mas às vezes é uma questão de formação mesmo dos técnicos que estão ali na ponta, né? Acho que conectando um pouco com as apresentações, né? O que o Romualdo traz, o pessoal trazer uma evidência dura ali da área de epidemiologia e traduzir para o território, né? E falar que essa é a melhor forma de cuidar, né? A melhor forma de trazer uma posição para aquele recém-nascido. Isso tudo não vem do nada, né? Isso tudo é estudo, é evidência científica, tem comprovação. Então, como que a gente faz essas concatenações para que a gente avance, né? Que a gente não paralise num cenário que é muito difícil para quem trabalha com os dados, mas que a gente tem que continuar persistindo por conta da sua importância, da sua relevância nas políticas públicas e nas tomadas de decisão. Então, eu iria para esse caminho para avançar. Paloma, e aí, aproveitando a sua deixa, eu queria reforçar a mesma pergunta para o Romualdo, né, que o Rodrigo fez lá, como driblar essa dificuldade de dados. Eu sei que na saúde a cultura de dados ela já vem de algum tempo, mas como isso acontece para você, Romualdo? Em relação a isso, a gente usa muito... a gente busca fontes de dados de forma mais segura, né? Então, atualmente, a gente está utilizando o ESUS, né? O PEC também como fonte de dados para que a gente possa buscar o número mais próximo do real, né? Tanto para a quantidade de pessoas por território, quantas crianças, quantos adolescentes, os crônicos, por exemplo. Então, a gente está trabalhando muito em cima disso, né? Então, a nossa fonte de dados, a gente busca sempre que ela tenha uma fonte real, né? Então, muitas vezes, quando a gente não consegue ter algumas fontes de forma de sistema, como, por exemplo, o ESUS, né, o PEC, a gente cria estratégias para que a gente faça esse monitoramento. Por exemplo, uma estratégia de monitoramento da questão dos recém-nascidos, dos prematuros. A gente criou uma planilha interna do Trevo para fazer esse monitoramento, e a gente faz e checando esses dados também com, por exemplo, com o SINASC, né? O SINASC ele me dá uma relação de nascidos vivos com baixo peso, com prematuridade, e assim a gente vai cruzar esses dados que geralmente eles dão certo, né? Então eu tenho uma planilha interna onde eu consigo monitorar quantos nascidos vivos que foram baixo peso, que foram prematuros, para eu poder iniciar o monitoramento daqueles pacientes. E assim eu vou cruzando esses dados, né? Por exemplo, o primeiro gráfico que eu mostrei para vocês foi justamente da quantidade de recém-nascidos que o Projeto Koala está acompanhando no decorrer dos anos. Então, tudo isso ele se dá por estratégias que o serviço vai implantando para monitorar e que isso possa embasar cientificamente as nossas ações, né?
para que a gente possa potencializar ainda mais o nosso cuidado nisso. Tanto é que em 2020 a gente teve, né, como vocês viram, um aumento significativo desse acompanhamento, por conta justamente da pandemia, que agravou o quadro, e assim a gente veio ainda mais intensificando as nossas ações de acompanhamento, de monitoramento, de avaliação do cuidado, né? Então, eu acho que eu consegui responder, ou então, se não, a gente vai tentando aqui melhorar as nossas informações com vocês. Eu sim, Romualdo. Eu queria agradecer, né? E agora eu queria passar a palavra para a Isabela Gregory. Obrigada, gente. Que bom, né, que a gente sempre tem tanto a compartilhar. Hoje a gente não conseguiu conversar tanto quanto a gente gostaria, né, mas a gente está pretendendo aí para os próximos pensar em umas estratégias de trocas. Em nome da Urbano 95 do CECIP, eu queria agradecer muito a todas e a todos que puderam estar presentes hoje. A gente vai compartilhar, a Bianca está compartilhando aí no bate-papo com vocês o nosso formulário de avaliação desse encontro. Ele é muito importante para a gente, para que vocês possam estar colocando aí a opinião de vocês, para que a gente possa estar melhorando esse espaço. A ideia desse espaço, com todas as cidades, mensal, é que a gente possa proporcionar a vocês as trocas, porque a gente está aí todos os dias, né, em conversa com vocês nos grupos individuais, mas agora é o momento da gente começar a fazer as conexões, né? A gente já foi visitar Mogi das Cruzes esse mês, a gente já sabe que Sobral está indo visitar, está indo a São Paulo, está indo a outras cidades do Urbano 95, né? A gente já tem esses movimentos acontecendo, algumas outras cidades indo visitar Jundiaí. Então, nesse momento, a gente está começando essa etapa de trocas e de identificação de ações em conjunto entre as cidades. Marieta, se você puder colocar também ali o link na tela da nossa avaliação, tá bom? A gravação do webinar de hoje vai estar disponível para quem não pôde ir. A gente continua se falando lá pelos grupos de WhatsApp. As dúvidas que ainda estiverem por aí, vocês podem encaminhar lá no grupão para a gente continuar fazendo essa troca. Então, muito obrigada e até a próxima.